Capítulo 741, Planos e Projeções 1. Sim, uma pena que eu não posso tomar amanhã como dia de folga. Estamos no meio de um caso. Droga, se odeio ser um adulto responsável. Camila foi até o banheiro, trocando a lingerie por um pijama folgado. Isso faz de nós dois bebês, Lit disse antes de tomar um banho frio solitário. Na manhã seguinte, Lit deixou a casa dos Ernas. O scanner de Quilla confirmou que sua força vital agora não era diferente de como era antes. Não havia novas rachaduras e as antigas não haviam crescido mais. Uma vez que ele estava de volta em sua torre, Lit tirou todo o saque que ele ganhou de Quilla de sua dimensão de bolso, deixando Solos preparar sua forja enquanto ele chamava o protetor. Flagelo, o que aconteceu com você? Tentei ligar para você várias vezes para lembrá-lo da sua promessa. No início, Célia me incomodou porque ela pensou que você estava nos evitando, mas com o tempo ela ficou tão preocupada com você que quase me obrigou a visitar seus pais e perguntar-lhe sobre seu paradeiro. Protetor ficou aliviado ao ouvir a voz de Lit. Enquanto o dono de uma runa de comunicação estivesse vivo, sua runa permaneceria, mas não ver o amuleto de Lit ativo por um mês levou o protetor ao ponto de pensar que ele estava preso e inconsciente. Lit contou tudo sobre os eventos em Quilla para o protetor, explicando que ir para o subterrâneo havia bloqueado todas as comunicações. A vida na selva era muito enfadonha, então o holograma de Célia também apareceu, sentados no colo de Riemann junto com seus filhos, ouvindo a história de Lit como se fosse um conto de fadas. Lit ficou surpreso com a rapidez com que o protetor silenciou os ouvidos das crianças durante as partes mais horríveis. Então, Lit pediu sua ajuda. Eu gostaria de apresentar Camila a vocês quatro. Bem, qualquer tipo de pessoa é bem-vinda, mas posso perguntar por quê? Achei que você queria manter sua vida como um desperto em segredo, Célia perguntou. E eu pretendo manter as coisas assim. Aprender sobre o despertar pode colocá-la em perigo. Meu problema é deixá-la no escuro sobre minha outra metade, como o protetor fez com você. Em um tempo, nós teremos nosso aniversário de 1 ano. Não acho justo arrastar as coisas tanto tempo sem dar a ela a oportunidade de decidir se ela quer ficar comigo ou encontrar alguém mais normal. Lit suspirou. Você é o único casal misto que eu conheço, e ver como ela reage à sua situação me ajudaria muito a entender como ela tem a mente aberta. Então, você está nos pedindo para revelar nosso segredo antes de apostar no seu? Célia perguntou. Lit não compartilhou sua natureza híbrida com ela, mas a caçadora tinha realmente adivinhado muito pelo subtexto. Sim, Lit concordou. Por mim tudo bem. E você, querido? Célia perguntou ao protetor. Espere o quê? Ambos os homens disseram em uníssono. Riemann confiava tanto em Lit que qualquer amigo dele também era amigo do protetor, caso contrário, ele não teria se revelado tão facilmente para Fria. Por que tão surpreso? É óbvio que estou interessado em verificar se todos os humanos são canalhas. Você está agora na mesma situação que meus filhos estarão em alguns anos. Não estou fazendo isso apenas por você, mas também por minha família. A propósito, se ela terminar com você apenas por causa do que um de seus ancestrais fez, ela não merece você, Célia disse, acreditando que Lit carregava o sangue de uma besta imperador ancestral. É um pouco mais complicado do que isso, Lit respondeu. Você vai me contar. Agora não. Caso contrário, ela seria a quinta a saber, o que tornaria as coisas ainda mais difíceis para ela. Especialmente considerando que minha ex já sabe. Calma. Você está dizendo que já encontrou uma garota que te aceitou no passado. Célia o interrompeu. Sim, na verdade, duas. Lit pensou, já que considerava Solos uma garota também. E você a deixou ir? Eu não vou mentir, garoto. Isso foi um movimento idiota da sua parte. Quando você acha que vai trazê-la aqui? Assim que eu puder. Ela tem um emprego de tempo integral, eu também. Encontrar o momento certo pode ser complicado. Planejo fazer isso primeiro e depois visitar Faluel. Como você pôde ver, não esqueci minha promessa depois de outro bate-papo e de receber de Célia o equivalente mágico de uma lista de itens encantados que ela queria como um presente espontâneo para seus problemas. Lit se juntou a Solos em sua forja.
Ela já havia colocado várias espadas baratas e todos os cristais de mana de baixo grau em sua posse acima da mesa de obsidiana que empregavam para seus experimentos. Ela estava em sua forma humanoide, usando um vestido azul simples com uma saia na altura do joelho. Eu esperava que depois de nossos corpos totalmente regenerados, eu parecesse ainda um pouquinho mais humana, mas ainda estou brilhando como uma maldita lâmpada de cabeceira. Ela suspirou. Minha aparência física deve estar ligada ao meu núcleo de mana. Bem, você ainda está linda, Lith disse. Tem certeza que não quer um corpo? Com meu conhecimento atual sobre construções, mortos-vivos e até mesmo troca de corpos, poderíamos facilmente buscar algo para você. Claro que sim. Agora vamos trabalhar. Já organizei algumas coisas para você olhar. Primeiro, as runas de Odin na lâmina são mais avançadas do que as que encontramos em Urioli, uma vez que não brilham, mas acho que eles também são menos poderosos. Eu fiz uma comparação entre todas as armas gravadas com runas que conseguimos examinar com revigoramento, incluindo a diplória. O quê? Quando você fez isso? Lith ficou pasmo. Esse era o tipo de truque sujo que ele normalmente usaria, algo que ele não esperaria da bondosa Solos. No momento em que ficamos presos no andar inferior de Kula e a vida de todos dependia de você. Estudei todos os artefatos deixados enquanto os outros descansavam. Fiz isso apenas porque pensei que aprender sobre as runas poderia aumentar nossas chances de sobrevivência. Ela respondeu quando as luzes da torre ficaram vermelhas de vergonha. Como eu estava dizendo, embora a lâmina de Odin tenha um pseudonúcleo tão forte quanto o diplória, toda a sua superfície é coberta por runas, enquanto Orion usa apenas 30 runas no total. Você está me dizendo que Orion já é capaz de fazer muito melhor que o Odin? O choque de Lith quase fez sua boca cair no chão. Bem, não é nenhuma surpresa se você considerar que é provável que ele use magia de ponta, enquanto Odin parou de fazer qualquer avanço há séculos. A lâmina diplória é feita apenas de orixalcum, mas teria sido capaz de levar o Odin em pé de igualdade mesmo que o outro usasse uma espada de adamantio. A principal diferença entre as duas armas é que a Odin foi projetada como uma lâmina de mana. Ao bombear nela a mana que receberam do reator, a espada pode ser transformada no equivalente bruto de uma lâmina de laser. Solos explicou. Eu gostaria de poder imprimi-la e descobrir seus poderes. Seria um grande passo para entender como as runas funcionam com diferentes encantamentos. Não posso nem mesmo fundi-lo para recuperar o maldito adamantio. Lith amaldiçoou Odin e seu mecanismo de autodestruição. Talvez sim, talvez não. Solos disse com um sorriso triunfante. Em vez de dar para o reino Griffon em troca de dinheiro no bolso e um aperto de mão, podemos tentar purificá-lo com as chamas de origem. Capítulo 742, Planos e Projeções 2. Grande ideia. Meu controle sobre as chamas de origem ainda é péssimo, mas como o adamantio é muito resistente e difícil de encontrar, podemos também tentar e ver se ele pode resistir às chamas. Talvez adamantio seja destruído como metais normais, mas talvez possa ser apenas limpo do encantamento anterior. Isso vai ter que esperar. Não vou usar as chamas de origem por um tempo. Não quero correr o risco de enfraquecer minha força vital antes que ela se recupere totalmente. Lith disse. Certo. Tenho certeza de que sua decisão não tem nada a ver com você não trançar uma vez desde que voltou. A voz de Solos exalava sarcasmo. Lith se esquivou da pergunta, começando a criar runas, tropeçando em seu primeiro obstáculo. A gravação de uma runa de cada vez parecia não ter efeito. Eles reteriam sua mana apenas por alguns segundos antes de se transformarem em apenas uma inscrição extravagante. Ele então tentou usar a selagem para dar às lâminas um fluxo de mana próprio, mas as runas gravadas antes permaneceram inativas, enquanto as gravadas após o procedimento na verdade enfraqueceriam o fluxo de mana do item. Sério, que porra é essa? Lith disse depois de desperdiçar alguns cristais. Ele poderia comprar as lâminas a granel, mas as gemas de mana eram outra história. Yondra disse que forja a única parte da fase preparatória, então por que nada funciona? Lembre-se de que estamos tentando reproduzir o trabalho de falsos magos. Eles não podem fazer as coisas em etapas como nós.
Talvez se a rede de runas não estiver completa, ela não possa conter o poder com que estão imbuídos. Solos ponderou. Eu discordo. Olhe para esse lixo. Lito mostrou a ela as plantas das únicas 3 espadas gravadas com runas que eles tinham, apontando para as lâminas antigas. Eu poderia entender se estivéssemos falando sobre a lâmina de Orion, mas os outros. Ambas as espadas são cobertas por tantas runas que eu não consigo pensar em um único mago falso com mana suficiente para esculpi-los todos de uma vez. Claro, o Odi tinha o reator, mas esta lâmina foi claramente construída antes de sua construção ser concluída. Com runas, adamantio e mana infinito à sua disposição, os Odi nunca teriam se conformado com um pseudonúcleo tão pequeno. Tudo bem. Você tem alguma ideia melhor? Solos bateu em seu pé, suas mãos estavam plantadas em seus quadris. Não, então deu uma chance a minha. Como ainda era de manhã cedo e as runas eram sua nova prioridade, Lit fez como instruído. Ele reproduziu as runas da espada de Uriole, que tinha o padrão de runa mais simples entre aqueles à sua disposição, em uma nova até o último detalhe. O resultado foi impressionante. Todas as runas brilharam com poder, não apenas retendo a mana que Lit havia empregado, mas também absorvendo a energia do mundo circundante para se fortalecer. Logo eles estavam ainda mais fortes do que Lit e Solos previram que seriam. Eu te disse. Lit disse jogando sua última falha dentro da sala segura. Qualquer mestre Sheforja decente tinha seu laboratório conectado a uma sala onde jogar seus produtos defeituosos em caso de detonação. Ao contrário da maioria de seus colegas, no entanto, Lit fez com que Solos colocasse um vidro reforçado entre o laboratório e a sala segura, para que ele pudesse observar o processo de deterioração de sua criação até seu amargo fim. Isso permitiu que eles entendessem mais facilmente o que havia de errado e por quê. Lit usou a técnica que aprendeu durante sua estada em Kula, fazendo um movimento de revigoramento através da pedra da torre para que ele pudesse estudar a espada com sua técnica de respiração a uma distância segura. Em circunstâncias normais, teria sido uma façanha impossível. Quanto mais longe o assunto fosse, menos detalhes perceberia, a ponto de até mesmo a visão de vida ser melhor. No entanto, a torre inteira era parte do corpo de Solos e ela, por sua vez, parte de Lit. Isso aumentou muito o alcance e a eficácia de sua nova habilidade, além de Solos poder repetir todos os eventos que ele esperava, permitindo que ele se concentrasse em diferentes aspectos de seu fracasso, apenas realizando um experimento uma vez. Sim, mas valeu a pena tentar. Solos disse. Ela nunca esperava ter sucesso na primeira tentativa. Havia uma razão pela qual as runas eram um segredo de estado que nem mesmo a maioria dos despertos conhecia. Alguma ideia do que deu errado? Em cima da minha cabeça, pelo menos uma dúzia. Lit respondeu. Ei, esse é o meu papo furado. Só para ter certeza, vou tentar um dos feitiços que Ploria marcou como meros acessórios de ensino. Lit ignorou o comentário de Solos e tirou o livreto de seu bolso. Alguns dos encantamentos mais simples tinham fotos mostrando como ficaria o resultado final. Lit não sabia ler a língua antiga, nem havia encontrado um dicionário para ela, mas agora que graças a Ploria ele sabia que não era nada perigoso, ele poderia tentar replicar as runas descritas. Para não desperdiçar mais nenhum material, ele usou uma laje de pedra como meio e gravou as palavras de poder de acordo com o esquema do livreto com sua própria mana. Mais uma vez, as runas começaram a ficar mais poderosas e estáveis a cada segundo, mas como havia muito menos delas, a sala segura era inútil. A explosão resultante não deve ser capaz de prejudicá-lo. Você vê isso? Lit apontou para diferentes runas que pulsavam em uníssono. Solos disse, voltando à sua forma Fiapó e guardando o vestido. Ela não tinha armadura Skinwalker e amava muito suas roupas. Parece que existem pelo menos 2 conjuntos diferentes de runas. Cada conjunto tenta se conectar com seus componentes, mas ambos falham porque os caminhos de mana que eles criam bagunçam uns com os outros e causam uma sobrecarga de energia. Exatamente meus pensamentos.
O que acreditávamos ser um monte de objetos separados são, na verdade, todos parte da mesma estrutura. Como uma matriz simplificada demais, Lee tentou armazenar a laje de pedra dentro de sua dimensão de bolso antes de detonar, mas sem sucesso. A energia confusa foi rejeitada por seu espaço de armazenamento. Droga! Teria sido bom ter algumas granadas vivas dessa magnitude prontas para explodir, Lee disse. Talvez devêssemos aplicar runas à alquimia também. Eu não acho que seja possível, Solos apontou. A maioria das ferramentas alquímicas são feitas de pura mana, enquanto a ourivesária ocorre durante a fase preparatória. Varinhas são uma exceção, pois têm um meio físico, mas não sabemos se as runas podem interferir no processo de infusão do feitiço, entendi. Vamos pensar nisso mais tarde. Eles passaram a hora seguinte estudando o registro da explosão da espada, separando os diferentes conjuntos de runas com base no ritmo em que pulsavam. Eles precisaram de mais algumas falhas para acertar os últimos detalhes, pois se uma runa fosse cercada pelos componentes de outro padrão, sua frequência iria imitar a sua própria e bagunçar as previsões de Lit. Assim que terminaram, Lit pôde discernir 3 conjuntos diferentes de runas na espada de Uriole, pelo menos 5 na Diplória e muitos para contá-los na Diodi. Ele ainda conseguiu replicar perfeitamente a arma da Academia Perdida. Bem, a boa notícia é que agora sabemos que as runas precisam ser gravadas em conjuntos e que uma única por si só é inútil. A má notícia é que mesmo com esse conhecimento, não temos ideia do que cada padrão faz, Lit disse. Continua no próximo vídeo.